Olá, pessoas maravilhosas! Sejam muito bem-vindas ao canal Narcisista Sem a Máscara. Eu me chamo Caroline Delfino, sou psicanalista, terapeuta, coaching e sobrevivente de relacionamento com narcisista perverso. Portanto, se é a sua primeira visita ao canal, não esqueça de se inscrever, aperta aí o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Para todos que estão assistindo a esse vídeo, deixem um like aí de vocês para ajudarem o canal a crescer. Caso você queira uma consultoria particular comigo, me envie um e-mail para narcisistasemamascara@gmail.com. E não esqueçam de adquirirem o curso Relacionamento com Narcisista, que está com 30% de desconto devido a Black Friday todo esse mês de novembro. Esse curso ele vai te ajudar a conhecer mais profundamente sobre o transtorno, a conhecer as bandeiras vermelhas para não cair em relacionamentos abusivos e a superar um relacionamento abusivo. Portanto, vá agora na descrição do vídeo conhecer esse curso que está mudando aí a vida de tantas vítimas, transformando-as em sobreviventes. E hoje eu venho com histórias verídicas aqui no canal. E eu vou começar lendo o e-mail dessa moça que me enviou a sua história. E vamos analisar aqui. Olá, Caroline. Meu nome é Kátia e adoro seus vídeos e o canal e te falo que me ajudam muito. Tive 2 relacionamentos abusivos. O primeiro com um narcisista em alto grau. O segundo eu ainda tenho dúvidas. Não sei se é um abusador só com traços narcisistas, um simples canalha covarde ou cafajeste perverso, se é um doente, sei lá. Queria até que você gravasse um vídeo nos mostrando essas diferenças. Eu acho que isso não tem muita importância, tá? Eu já sou da seguinte opinião. O diagnóstico é o de menos. Se a pessoa não te trata devidamente como você merece, você tem que sair desse tipo de relacionamento tóxico, tá? Relacionamentos abusivos, eles não são feitos somente por narcisistas e psicopatas. Tem abusadores que não têm transtorno, mas que também não servem para nada. Então, a gente tem que sair independente de diagnóstico. Tenho codependência emocional e já estou correndo atrás de cura. Quanto ao meu relacionamento que terminou tem 2 meses e pouco, ainda estou muito mal. Eu digo a você que tive outros relacionamentos nesse interim entre o meu primeiro abusador e esse último, que ainda tenho dúvidas. Mas o que não tenho dúvidas é que me fez muito mal. Fiquei careca, pele e osso e muito mal, deprimida, ansiosa e etc. Assim como fiquei no pós-término com o primeiro, que tenho certeza que era narcisista. Por isso que penso que esse último, que foi meu marido, também pode ter sido, pois as sequelas estão bem parecidas com as do primeiro abusador. Então conhecia meu ex-marido já do trabalho há 11 anos. Já tivemos uma história, mas que não passou de algumas ficadas. No passado não namoramos, porque ele não quis nada sério naquela época. Disse que estava numa fase que eu não aguentaria por causa do meu ciúmes. Logo depois ele começou a namorar uma menina em outro estado e ficou com ela por 7 anos. Mas pro final começou a viver mais com ela e aí acabou o relacionamento. Ele me contava que atraía muito, mas que namorava ela porque tinha liberdade total por ela morar longe. Olha aqui a bandeira vermelha. Olha aqui a bandeira vermelha. A pessoa te fala que traía ela muito. E por que não trairia você? É o que eu falei na última live que eu fiz lá no Instagram. A gente tem que começar a ver os sinais do que eles falam e das atitudes deles. Espera aí, se ele traía ela e ele ainda agradecia dela morar longe para ele poder trair ela, então o que me espera? Sabe, são essas coisas que a gente tem que analisar. Aí disse que traía, dava balão, saía muito. Ele me contou tudo, mas paralelo a isso disse que mudou, que amadureceu e que agora tinha decidido dar uma chance pra gente. Tá.
E o coelhinho da Páscoa apareceu aqui em casa ontem. Eles não mudam. Eles dizem que mudam, isso que é o triste. Porque ele estava com 42 anos, já queria um filho e família, e a gente já tinha tudo para dar uma história. Meu Deus. Porém, veio com o papo da gente ir devagar, porque ele tinha terminado esse relacionamento há poucos meses. Porém, nada foi devagar. Eu, como sempre, fico ansiosa para formar minha família, ser mãe. E já tinha sido apaixonada por ele. Também acabei acelerando as coisas, mas ele foi aceitando. Tá vendo? Eu falo, gente, codependência é algo terrível que a gente tem que cuidar. A gente tem que cuidar. Esse desespero para ter alguém. Gente, esse desespero de achar, olha, eu só vou ser feliz se eu tiver uma pessoa comigo. Isso é codependência pura. Precisa de tratamento. Ainda bem que você, Kátia, já está se tratando. Porque, olha, é complicado. Codependência, a gente acha que a felicidade está no outro. E é aí que a gente pode cair numa roubada, porque a gente ignora todos esses sinais aqui. Tudo. A gente se submete a qualquer coisa para ter alguém. E quando eu falo qualquer coisa, é qualquer coisa mesmo. Mesmo, é muito triste. Começou a ir no meu ritmo. Nós nos reencontramos no final de semana e depois nunca mais ele me largou. Sendo que antes, quando ele não quis, ele foi bem claro. Então, dessa vez, acreditei que ele quisesse, porque aceitou o meu ritmo de querer ver todo final de semana, estar junto e fazer dar certo. Aquele devagar não ocorreu, mas eu acreditei que fosse porque ele realmente queria. Estávamos seguindo o fluxo e com as vontades dos dois equilibradas, e nos acertarmos e virarmos um relacionamento sério. Só sei que 1 mês e pouco a gente já estava bastante junto. Todos os finais de semana, já com cobranças e tudo de um namoro. Eu falo, né? O narcisista e o codependente é a chave e a fechadura. É a tampa e a panela. Eu ainda vou fazer um vídeo aqui falando sobre o relacionamento de um codependente com um narcisista. Como é e por que eles se atraem. Ainda vou fazer aqui um vídeo para vocês. E podem me cobrar, tá? Porque eu pretendo fazer esse vídeo logo, para mostrar para vocês por que é que eles ficam aí dentro de um relacionamento juntos. Até presente de aniversário ele me deu. Porém, desde o início, eu sempre fazia mais por ele do que por mim. Embora no início ele fosse bastante atencioso. Queria estar todo final de semana comigo, me dava até umas bobeirinhas, como uma cerveja, porque eu amo o rock e amava Iron Maiden, mandava mensagens legais, assim, nada exorbitante, nada de amor, aquele bombardeio, não, mas era muito presente, todo final de semana estava comigo. E só foi aumentando e ele era atencioso nas mensagens. Já dava indícios que eu iria conhecer a família dele, falava que eu estava doida para conhecer a sogra. Paralelo a isso, também volta e meia dizia que tinha me tirado do limbo, que eu agora parecia outra pessoa, que me pegou meio deprimida, triste, e agora eu bebia, queria sair o tempo todo, estava queimada de praia, tipo, você é outra mulher. Depois que eu voltei para a sua vida. Olha isso, gente. Olha a arrogância aqui, outra bandeira vermelha, né? Eu até concordava, pois acreditei nisso mesmo, na grande coisa maravilhosa em que ele transformou a minha vida. Porém, mesmo no início, já tinham comportamentos que me deixavam insegura. Mesmo ele atencioso e o tempo todo comigo. Certa vez, postou a foto de um fazedor de misto quente que uma garota que gostava dele, que morava em outro estado, mandou via Sedex para ele. Aquilo me deixou louca e eu indaguei. Para que postar isso? Quem é essa garota? Essas coisas, né? Porque ficamos com ciúmes. Normal. Não. Isso não é normal, tá? Quando a gente tem ciúmes demais, a gente também tem que cuidar, tá? Ele na hora disse que era amiga dele. Aí eu disse que a amiga não paga frete de Goiânia para mandar presentinho para amigo. Aí ele disse que não tinha culpa se ela gostava dele e mandou o presente. Hoje eu tenho minhas dúvidas se isso de postar já não foi para me machucar ou me deixar insegura. Com certeza. Com certeza. E ele já sabia que você tinha ciúmes. Que o seu ponto fraco era esse.
E mais, para ela mandar alguma abertura muito maior entre eles. Alguma coisa aqui, assim, ela escreveu aqui. Enfim, passou isso e ele nem brigou tanto. Ficou de boa comigo reclamando disso. Aí teve o primeiro término de muitos. Esse foi só porque eu fiquei o chamando no WhatsApp e ele tinha sumido. Aí reclamei e ele disse que eu não deixava nem dormir, que eu continuava ciumenta louca de 11 anos atrás e que foi por isso que ele não ficou comigo na época. E aí, na volta, tentou dar uma chance pra gente e disse que hoje eu continuo agindo igual. Aí eu fiquei me sentindo muito culpada, muito. Aí ele terminou, eu enlouqueci. Ele me ignorou até o dia seguinte. No dia seguinte mandei mais mensagens e ele disse, me dá um tempo para pensar então. Eu te procuro. Aí ficou 5 dias sumido. Saiu com um amigo, postou que estava na rua bebendo, esfregou tudo na minha cara, depois voltou. Aí reatamos, tá vendo? Tá vendo? Aqui ele já estava mostrando para você que o interesse dele não era o mesmo em você que você tinha por ele. Só que o codependente, ele não consegue enxergar essas coisas. Ele acha que fazendo 1001 malabarismos, ele vai conseguir conquistar aquela pessoa. Ficando em cima, fazendo 1001 malabarismos, sendo servil, sendo bonzinho, aceitando tudo, ele vai conseguir conquistar uma pessoa que mostra claramente aqui que era um tanto faz. Que era um tanto faz. E são essas coisas que a gente tem que começar a analisar. Passou isso, fomos cada dia seguindo mais juntos. Antes, quando eram só os sábados juntos, começou a ser sexta e sábado. Aí depois sexta, sábado e domingo, depois aumentando cada vez mais. Aí conheci a família. Já ficava com o cachorro dele durante a semana para ele trabalhar, porque às vezes ele viajava. E as coisas mais sérias. Porém, nesse meio tempo, comecei a ficar mais e mais insegura. E às vezes não entendia por que eu estava assim. Aí, quanto mais insegurança eu mostrava, mais ele se afastava, alegando que meu ciúmes era doentio. Aí comecei a cobrar bom dia dele, boa noite, que ele não dava mais. Só sei que sempre no fim das contas ele invertia tudo. Tirava o foco do erro dele e jogava em mim. Aí batata, comecei a cobrar sexo também. Ele dizia que não era possível eu estar cobrando isso dele também. As brigas começaram a ser constantes, crescentes. E em todas ele me culpava por eu ser ciumenta, por eu cobrar ele o tempo todo. E não ser leve. E aí pegava essas coisas do início e jogava na minha cara. Comecei a me policiar e isso me deixava cada dia mais ansiosa, triste e me sentindo rejeitada, insegura e agoniada. Comecei a desconfiar de uma garota do trabalho que ele do nada veio dizer que era muito gostosa, mas não valia nada e era amante do chefe dele, mas que tinha se identificado muito com a amizade dela e que ficaram muito amigos porque ela confidenciava coisas dela para ele. Vê se isso é possível. A pessoa chegar na sua cara e dizer que a outra mulher é gostosa. É o que eu falo. É a chave e a fechadura. O codependente com narcisista ou com uma pessoa abusiva é a chave e a fechadura. Chave e a fechadura. Vira uma dança macabra do terror. Porque as duas partes passam a ser abusivas. As duas. Tanto um quanto o outro. Nossa, Carol, por que você está falando isso? Porque eu sou codependente. Eu sou codependente. Por isso que eu estou dizendo isso aqui para vocês. As duas partes ficam tóxicas, né? O narcisista, o abusador já pela natureza. E o codependente também. Também. Porque apesar dele ter empatia, apesar dele ser gente boa, ele sufoca. Ele sufoca. E a gente tem que se conscientizar disso. Eu vejo muita gente aí, sabe, colocando codependente como anjinho da guarda. E não é bem assim. Quem tem o transtorno de codependência sofre muito. Muito. Muito mesmo. Vive ansioso, tem crises de ansiedade, também tem vício por controle, igual narcisista, tá?
tem muitas coisas que o codependente é parecido com o narcisista. Baixa autoestima, insegurança. Então, não é um mar de rosas ser codependente, ou o relacionamento com o codependente também não é um mar de rosas, não. Eles não têm a maldade do narcisista de jeito nenhum, nem a falta de empatia, mas conseguem ser sufocantes e abusivos. Por quê? Porque acham que não conseguem viver sem aquela pessoa ali grudada 24 horas por 48. Tá? Então, percebeu codependência, tem que cuidar, tem que tratar. Não adianta a gente ficar passando pano aqui. E eu já falei que aqui no canal eu não passo pano, tá? Então, tem que cuidar, gente. Tem que cuidar. Senão aí acaba ficando tóxico também, tá? Então, voltando aqui para o relato, você vê que o negócio começou a ficar cada vez pior. Ela confidenciava coisas dela para ele, dos relacionamentos dela, porque ele disse que ela tinha homens que a bancavam. Até carona para ela, ele disse que dava. Isso me deixou louca. E para piorar, ele comentou uma foto dele com um foguinho no Instagram. Aí já é demais, né, meu amor? Aí tá na cara. Tá na cara, né? Tá na cara que esse cara aqui não vale nada. Mas sempre dizendo que era amiga dele, que eu estava louca. Aí eu surtei. Falei que não queria que ele desse mais carona. Mandei ele se afastar e etc. Brigamos e ele disse que era coisa da minha cabeça. Que ela era amiga dele e que eu não ia interferir nas amizades dele. Que ele nunca me traiu. Que eu fui a única namorada que ele não traiu e blá, blá, blá. Aí sempre me desqualificando, dizendo que eu era ciumenta, doentia, que no nosso trabalho me chamavam de louca, que eu tinha fama de louca, tipo, sempre me desqualificando. Como que você tinha fama de louca? Você ia lá? Você frequentava lá? Você trabalhava com ele? Porque, olha, se você não trabalhava com ele, ele falava mal de você. Você disse que tinha conhecido ele no trabalho, né? Vocês trabalharam todo esse tempo juntos? Aqui ficou meio escuro para mim, tá? Brigamos durante 3 meses por causa dessa garota, como se a maluca fosse eu. A garota chegou a me bloquear. Tenho minhas dúvidas até hoje se ele a usou para me deixar insegura também, ou realmente teve algo com ela. Ele sempre negou e dizia que eu era louca. A garota me bloqueou nas redes sociais, não sei como, ela me descobriu. Então essa garota do trabalho já tinha virado um fantasma. Eu já estava enlouquecida de ciúmes e desconfiança dele e as coisas só pioravam. Ele não postava nada comigo em Instagram. Dizia que rede social não significava nada para ele, que o importante era os amigos e a família dele me conhecerem. Outro problema sempre foi o celular. Vivia naquilo, respirava aquilo. Quando no início usava muito para falar comigo e quando estávamos juntos quase não pegava nele. Com o tempo foi tudo ficando diferente. Então, são essas coisas que a gente tem que começar a analisar. Só que, claro, um codependente ele só consegue sair com ajuda terapêutica. Porque mesmo ele vendo isso, o maior medo do codependente não é o abuso que ele passa, é ele ficar sem o objeto dele de paixão. Sem a pessoa com quem ele fez a fusão. Então precisa de ajuda. O codependente também precisa de tratamento. Menos mensagens e muito celular ao meu lado. E mais pro final, nem ficar perto dele eu podia quando ele mexia, porque o celular era privacidade. E eu comecei a desconfiar tanto que eu ficava olhando para a tela e isso gerava muita raiva nele. O mesmo começou a se trancar no banheiro com o telefone. Ficava um tempão lá. Porém, foi agravando com o tempo. Começou a não me respeitar mais, a fazer quase que esfregando na minha cara que tinha algo ocorrendo. Mas, pro final do e-mail, eu conto o que essa criatura fez. Meu controle sobre ele aumentava, eu já não tinha mais vida. Eu vivia para controlar aquele homem, os passos, a rede social dele, vendo se alguém comentava algo lá, o que ele postava, quem adicionava. Cada nova seguidora, meu coração acelerava. Vários mini infartos, brigas em cima de brigas e toda hora ele dizia que tinha acabado. Quase toda a briga era um término dele que eu logo depois implorava para ele não me deixar. Eu sei, meu amor, eu já passei por isso também. Eu te entendo. É por isso que eu falo, gente, codependência tem que tratar, tem que cuidar, tá?
não é uma brincadeira, porque essas pessoas abusam da gente, fazem o que querem, a gente ainda está implorando para elas ficarem com a gente. É algo muito triste mesmo. Então tem que cuidar, é algo sério, tá? Ia atrás dele desesperada, implorava, me humilhava, pedia desculpas e a cada briga ele demorava mais para me aceitar de volta. Uma imensa tortura psicológica. Logo, se antes ele já quase não me agradava, imagine agora, cada dia mais distante. Sim, vai piorando, porque o que acontece? O codependente, ele vira alvo de desprezo, de nojo. As pessoas sentem isso. Pisa tanto, o codependente não sai de jeito nenhum. Não dá ali um grito de liberdade. Epa, chega, aqui não. Que aí as pessoas começam a pegar nojo. Peraí, não tem mais o que eu fazer com ela. Já fiz tudo, ela continua aqui implorando para eu ficar com ela. E a pessoa vai sentindo desprezo, vai sentindo nojo. E o codependente acaba sendo jogado fora. Tem pessoas aí incríveis, com coração incrível, maravilhosas, que são codependentes. Isso que é muito triste, porque aí acaba sofrendo e sendo desprezado, sendo que tem várias e várias qualidades. Sabe? Sendo que são ótimas pessoas. Eu mesma já passei de ter que bloquear um ex-amigo meu, porque o cara era codependente e ele não desgrudava de mim, não desgrudava. Não me deixava respirar, não me deixava viver. E era só um amigo. Eu não tinha nada com ele, nunca tive. Então, tem que cuidar. Codependência é algo muito sério, eu repito aqui novamente. Ele também nunca foi de me dar mão na rua. Me dava e logo soltava. O beijo dele não era tão intenso. O sexo era, mas com poucos beijos. No máximo, selinhos. Quando eu tentava algo mais intenso, ele parava de beijar. Também notava que ele gostava de posições. Aqui até fugiu aqui. Eu acabei apertando uma tecla aqui meio estranha, sabe? Mas já voltei aqui, ó. Ele gostava de posições sem muito contato e zero preliminares. Quer dizer, um relacionamento onde você não ganhava nada, você não tinha nada. Você só servia. Olha que tristeza isso. Com o tempo parecia algo mecânico. E o que era sempre começou a ser dia sim, dia não, dia sim, 3 dias não. E ele sempre alegando que era porque eu tirava a paz dele com meus ciúmes e, consequentemente, a líbido. Volta e meia nas brigas cada vez mais intensas e com grosserias, falando alto e me desqualificando, pegando sempre essa questão dos ciúmes atrelados a tudo que aconteceu no passado, coisas que eu confidenciei a ele, do meu ex-narcisista, e que na época ele me deu razão. Nós éramos amigos antes de reatarmos e tentar algo mais sério. Aí jogava coisas dessa garota do trabalho. Eu fui injusta com ele, acusando ele de ter tido algo com ela, e ele não teve. Que o meu ciúmes era doente, sempre isso. Que eu tirava a paz e o fazia infeliz. Na minha cara, ele jogava isso toda a briga, sempre na minha cara, principalmente quando o erro era dele. Nossa. Até a garota do fazedor de misto, né? Do presente que ele ganhou ali, lá do início, do relacionamento, do ex-relacionamento dele, ele jogava na minha cara. E eu, mais uma vez, implorava para a briga acabar. Ele não terminava e não pedia desculpas. Falei que ia procurar uma terapia para resolver meus ciúmes doentio, até isso. Só que minha psicóloga dizia que eu não era o problema. Aí ele começou a desqualificar a minha psicóloga, que ela estava dizendo o que eu queria ouvir. Aí parei a terapia. Aí teve um dia que do nada ele surtou e me mandou embora da casa dele, pois já estávamos tendo vida de casado, só porque eu falei que ele não fazia nada por mim, nem pegar um pão para mim, ele pegava e eu servia o tempo todo e o agradava o tempo todo. Gente do céu, quando eu falo que a vida de codependente é uma tristeza, vocês não acreditam, né? Mas é isso aqui, ó. Servindo, agradando o tempo todo, aguentando o tempo todo. E aí, quando abre a boca para falar um A, é louco, é neurótico, não presta. Porque, claro que uma pessoa servil, ela não serve nem para abrir a boca. Ela só serve para ser feita de pano de chão e ser desprezada.
E é assim que abusadores pensam. Então, codependente atrai abusador e narcisista assim, ó, igual água. Por isso que eu falo que tem que tratar, tá, gente? Mais uma vez, ó, a 4ª vez aqui nesse relato, tô falando que tem que tratar. Então, para quem se identificou, não, Carol, eu percebi que eu também tenho. Então, terapia aí, gente. Terapia, porque precisa de terapia. Disse que já estávamos brigando por causa de pão. Aí disse que queria ficar sozinha e pensar. Eu entrei em pânico, toda hora aquilo. Quando não era término, era pensar, dar tempo, porque estava sufocando ele. Eu chorava, me desesperava, não sabia o que fazer mais para ele me agradar. Me aceitar, não fazer mais aquela tortura. Amar a você mesma, meu amor, sair fora disso daqui. Esse homem não te amava. Esse homem estava com você por estar. É isso que a gente tem que enxergar. O codependente enxerga amor aonde não existe. Independente dele ser um narcisista, um abusador, um embuste, um canalha, um cafajeste. Você estava dentro de um relacionamento que só estava te fazendo mal. São essas coisas que a gente tem que começar a enxergar. Ele não ia parar de te torturar, ele não ia te agradar, ele não ia te adular. Ele não se importava com você. É triste dizer isso, ele não te amava. Você estava aqui perdendo tempo, se rebaixando, que é o que o codependente faz, ele se rebaixa. E ó, eu não estou falando isso te criticando não, porque eu sou codependente também, se eu contar as coisas que eu fiz pelo monstro, tá? Bom, algumas pessoas lá no Instagram já até sabem, e em grupos também. Então, sabe, eu entendo perfeitamente. A gente tem que começar, sabe, a mudar a nossa forma de pensar. A nossa felicidade não está no outro. O outro não é superior a nós. A nossa felicidade está conosco. Nós temos o mesmo valor que as outras pessoas. Nós não somos superiores ou inferiores a ninguém. O codependente precisa enxergar isso. Isso é feito na terapia. Com terapia. Eu ia para casa arrasada. Chamava ele no WhatsApp e implorava para ele não terminar. Ele dizia, calma, vai dar tudo certo. Não terminei, só quero um tempo. E sumia. No dia seguinte, implorei para voltar. Falei para a gente ir no Outback fazer as pazes. Que eu pagava tudo, porque eu estava tão doente emocionalmente, com tanta culpa que me achei na obrigação disso. Ele nunca me dava nada, me pagava nada. Presente só em datas comemorativas. E nem eram os presentes que eu pedia. Porém, eu sempre presenteando, me sentindo no débito com ele. Aí fomos no restaurante. E eu paguei tudo e feliz da vida porque ele voltou. Aí ficávamos bem e logo depois mais brigas. Porém, passou um tempo, umas 2 semanas dessa briga, ele veio com o papo de morar junto. Sendo que já estávamos desde o primeiro mês de namoro tentando ter um filho, porque era o maior sonho dele. Pelo menos ele dizia, e meu, tá vendo, gente? Meu Deus do céu, desde o primeiro mês, vocês estavam tentando ter um filho. Eu falo, gente, olha isso daqui, codependência pura. Como assim? Nem sabia se o relacionamento ia dar certo, aí o relacionamento dá errado, fica você com o filho para um canto. Sabe? Ele some aí no mundo, não assume nada. Meu Deus do céu, meu Deus. Ele queria um filho meu, porque eu seria uma ótima mãe. Claro, se suportava tudo. Porém, acho que Deus teve misericórdia e não me deixou engravidar. Aí, com 6 meses de namoro, falou pra gente morar junto. Eu achei estranho. Mas eu tava tão carente, querendo tanto que desse certo de vez, e eu aceitei. Porém, a minha intuição gritava dentro de mim, Kátia, pelo amor de Deus, o cara te expulsou da casa dele, pediu um tempo há 2 semanas atrás. Porque disse a você que vocês estavam tendo vida de casado sem ser. E agora vem com essa, cuidado, não vá. Só que eu amava tanto, era tão viciada nele, que eu pensei que casando, de repente, ele mudaria. Ficaria menos cara de pau, ou passasse a me respeitar, principalmente com o celular. Até que, de repente, ele pudesse me assumir no Instagram, sei lá, fomos morar juntos, em outra cidade, para ganharmos mais dinheiro. Porém, nos finais de semana, íamos para uma outra cidade. Ele me fez alugar um apartamento com ele bem longe da minha família e perto da família dele.
Nunca tivemos problemas com meus familiares, embora ele os tenha visto pouco. Eu ficava mais na casa da família dele. Ele alegou que morar perto dos familiares dele seria melhor e mais perto para o nosso trabalho na nova cidade que eles haviam mudado. E lá eu fui. Larguei tudo aqui para ficar com ele. Primeiro dia na cidade nova, entrou uma menina bonita no nosso local de trabalho. Ah, então você trabalhava com ele, entendi. Agora, aquela parte escura lá de trás, que ele dizia que todo mundo no trabalho te chamava de louca, eu não tinha entendido. Agora eu entendi que você trabalhava junto com ele. Agora sim ficou tudo mais claro para mim. Ele ficou inquieto. E se pudesse me enxotar dali, acho que ele faria. Chegou num ponto de tanto desrespeito e humilhação que ele fazia questão de ignorar a minha presença. Eu fiquei chocada, porque ele pegou o nome da garota e enviou para o e-mail dele, com certeza para procurá-la depois nas redes sociais. E isso eu do lado. Aí eu indaguei, não acreditando naquilo. Você fez isso mesmo? E ele tentou me desqualificar, dizer que eu estava louca, que ele não fez aquilo. Aí eu disse, abre seu e-mail agora então. Até que ele disse, essa garota é ex do meu amigo, você é louca? Ao invés de me acusar, por que não pergunta primeiro? É claro que eu não acreditei. Chegamos em casa e foi uma briga horrível. Muito grito, xingamento e louca. Ele me chamando de louca, desvairada, que eu não respeitei nem o ambiente de trabalho, que quando eu tô com ciúmes eu fico cega, louca e descontrolada. Que eu vou terminar a vida sozinha, que ninguém vai aguentar meu jeito, que é por isso que estou sozinha com quase 40 anos e que ele queria terminar. Que não aguentava mais viver assim, que eu ia matá-lo, que ele estava profundamente infeliz. E aí me desfocou do erro dele, estava eu lá me defendendo mais uma vez das desqualificações dele. E no fim das contas pedindo perdão pelo erro dele para ele não me deixar. A cada dia eu murchava mais, me sentia mais lixo, mais envergonhada, infeliz, ansiosa e desconfiada. E o celular dele cada vez mais inacessível à minha pessoa. Porque ele sempre acusava eu de ser culpada por tudo e do meu ciúme sem fundamento para não me permitir nem olhar para a tela do celular. E nesse dia disse, não quero mais você olhando para o meu celular. Aí passou, depois de muita tortura, ele resolveu continuar. Vivia jogando na minha cara que não aguentava mais dar tantas chances para mim e eu não mudava. Aí ficávamos bem, até a próxima briga. E eu cada dia mais desconfiada de traições, desrespeitada, rejeitada e ansiosa, porque você percebia que era desigual o relacionamento. Você percebia que ele não te dava tudo que você dava a ele. Você percebia que não equilibrava a balança. Não equilibrava. Então, as suas crises de ansiedade, com ele causando o que ele causava, as triangulações que ele causava, ia a picos. É como eu falo, é a chave e a fechadura. Quando junta codependente com abusador ou narcisista, ou o que quer que seja, psicopata, porque o meu caso foi com sociopata, é uma bomba atômica. É uma bomba atômica de toxicidade. Vira o casal radioativo. É muito triste. Muito. E eles potencializam ainda mais a nossa codependência. A pessoa já tem codependência. Se envolve com o ser das trevas, fica ainda mais codependente. O negócio fica pior. Porque eles mexem nos nossos gatilhos mais frágeis. É aonde eles vão. Assim, é certeiro, pá. E eles estudam para isso, né? Eles nos estudam. Até que um belo dia, na semana seguinte, resolvi pegar o celular para olhar. Eu já tinha pego a senha olhando ele desbloquear e encontrei o tiro de misericórdia. A primeira garota, que era aquela do trabalho dele, que saía com o chefe lá atrás, que uma vez perguntei a ele quem era ela e que ele tanto conversava e ele disse que era uma amiga dele de 20 anos. Só que eu, malandra, guardei o nome dela. E ele conversava com ela na minha frente. Certa vez, deitados na cama, às 23h30, ele teve a cara de pau, porque o respeito era zero, né? De levantar da cama do meu lado após ver uma mensagem no celular para se trancar no banheiro
dizendo que ia fazer o número 2. Eu não vou nem falar aqui o que ele ia fazer lá, tá? Dentro do banheiro. Não vou falar pro YouTube, não, tá? Estávamos bem, sem brigar, estávamos rindo e conversando, e ele fez isso. Só saiu de lá 2 horas da manhã. Que número 2 era esse, gente? Número 2, assim, esse homem teve o quê? Uma diarreia? Passou mal? Comeu uma feijoada inteira para ficar no banheiro até as 2 da manhã? Claro que não, né? Não era número 2 que ele estava fazendo ali, não. Eu enlouquecida do lado de fora perguntando o que ele estava fazendo, batendo na porta e falando que não era possível ele estar fazendo aquilo na minha cara. E ele ainda me mandando dormir, totalmente vidrado no sexo virtual com ela, me ignorando totalmente. Tipo, eu nem existia. E eu do lado de fora, enfurecida. Fiquei sem falar com ele no dia seguinte, aí fiquei com aquilo na cabeça, aí ficamos de bem. E ele deixou o celular carregando. Meu Deus do céu, gente. Gente do céu. Essa história também é igual uma das últimas que eu fiz aqui no canal. Sabe, começa a me dar taquicardia. Sério mesmo. Aí ficamos de bem e ele deixou o celular carregando. Peguei e descobri o sexo virtual com essa tal amiga de 20 anos atrás. Uma coisa nojenta. Ele ainda contava para ela que a gente brigava. Ela era casada e tinha filho. Uma coisa nojenta e mais. Eu nem quis ver mais nada, porque na hora eu quase desmaiei. Aí foi uma briga, uma gritaria, falei que tinha acabado. Ele tentando tomar o celular da minha mão, tentando negar o que eu vi, dizendo que era coisa antiga, de quando não estávamos juntos. Ui, celular de quanto tempo atrás? Sei lá de quanto tempo atrás? Mensagem de sei lá de quanto tempo atrás? Pelo amor de Deus, né? Ele tentou vendar meus olhos e eu com a prova na mão, porém, acredite, ele virou o jogo. Disse que a culpa era minha porque eu não tinha o direito de tocar no celular dele, que eu invadi a privacidade dele. Ah, meu Deus, mas as pessoas têm que mandar para casa do chapéu, para casa do catrevoso. Sabe, isso que é triste, ainda joga a culpa no codependente, o codependente abraça. É, isso mesmo. Eu não devia ter mexido no seu celular, devia ter deixado você ali fazendo sexo virtual pelas minhas costas, ali me enganando. Sabe? Ai, que tristeza. Ai, meu Deus do céu. Falar aqui a verdade. Meu Deus. E agora, já que eu peguei o celular dele, eu ia bancar o término. E terminou tudo. Ah, ele terminou. Minha querida, devia agradecer aqui, né? Mas eu sei como é que funciona a cabeça do codependente. Começou a me torturar, porque ele sabia o medo que eu tinha de ficar naquela cidade sozinha, dizendo que ia embora e que nada mais era problema dele. Que eu que me ferrasse, que eu iria ficar só, que eu tivesse pensado antes de fazer aquilo e estragar o relacionamento. Ó, coitadinho. Pobrezinho, coitadinho, meu Deus do céu. Vontade de pegar no colo, tadinho. Tadinho do mau caráter. Ah, pelo amor de Deus, viu? Coitadinho do mau caráter, né, gente? Vocês estão com pena também dele? Eu também tô morrendo de dó, tadinho do mau caráter. E começou a arrumar a mala. Aí eu enlouqueci, implorei para ele não me deixar. Aí que tudo desandou. Ele veio com tudo para me torturar. Ele me pisou mais ainda. Ele sabia que eu já estava esgotada, destruída, humilhada das outras 1000 brigas, que eu, no final das contas, saía como a otária humilhada, e dessa vez não foi diferente. Ele pisou e escarrou em cima de mim, porque ele sabia que eu estava fragilizada. Pelo amor de Deus, um homem que é pego na traição, e o que ele faz? Ele abaixa a guarda, né? Ele não, ele me culpou e ainda tentou minimizar o erro dele para manipular. Diz que traição virtual não era traição e que aquilo era uma brincadeirinha que eles faziam há anos. E que ela nada significava para ele, ela era zero. Tinha até eu te amo da garota, coração. Tinha tudo quanto era tipo de safadeza e a garota era casada, foi asqueroso. Em suma, falou que acabou, que ia embora e não foi. Aceitou continuar depois de 2 dias me torturando dentro de casa, falando
com a moça embaixo do meu nariz e inverteu o jogo todo. Quer dizer, depois disso daqui, ele continuou falando com a moça na tua cara. Gente do céu, tô chocada aqui. Chocada. Aí reatamos. Aí veio o Dia dos Namorados e ele, do nada, milagrosamente, colocou uma foto nossa no Stories. Com certeza para atingir alguém. Com certeza. Tá? Tipo, toma uma migalha de amor aí. Aí eu falei, se no feed não teria foto. Ele sabia o quanto aquilo me incomodava desde o início do namoro, não ter foto comigo. Aí ele disse que colocaria com o tempo caso eu merecesse. Oh, meu Deus. Meu Deus. Após isso veio o aniversário dele, no qual tivemos outra discussão boba, porque eu fiz um nível surpresa para ele, levei para tomar café da manhã na padaria, etc. E no dia ele não postou nada comigo, só com os amigos. Gente, era só você que estava vivendo essa relação. Só você. Ele não estava dentro desse relacionamento, você não significava nada para ele. Que tristeza, meu Deus do céu. Até chorei. Ele disse que o aniversário era dele e quem deveria apostar com ele era eu. Aí chegou em casa, ele virou um monstro, me desqualificou, xingou de palavrão. Disse que eu consegui o impossível, quero estragar o aniversário dele com minha loucura. Que eu era uma bruxa doente, maluca, invocação do mal. E disse que era o fim definitivo, que não importava mais o quanto eu me humilhasse, que ele não queria mais. Aí tentei desesperadamente, ajoelhei, nada, e acabou, me descartou. Fui embora no dia seguinte porque deixei ele com o apartamento, porque eu não ia morar em outra cidade. Não ia morar ali. Ele, no mesmo dia que eu fui embora, foi pro bar encher a cara, porque ele bebe muito, além de ter vício em sexo e pornografia. E ainda postou uma foto com uma música no Instagram. Uma música chamada Beautiful Day, que se chama, né, traduzindo, lindo dia, dia bonito. Tem crueldade maior? Após o término, ainda mandou mensagem no dia para saber se eu cheguei bem em casa. Você acha que acabou aí? Nada. Na semana seguinte ao término, viajou para Bahia. Eu não conseguia nem levantar da cama de tanta tristeza. E ele viajando para Bahia. Ainda encontrou a ex-mulher lá. Fiquei chocada. A ex-mulher em que terminou o relacionamento e eles nem se falavam. Nessa semana de viagem, ele soube que eu saí e começou a me mandar mensagens e ligar que nem um maluco. Achei estranho porque ele não tinha ciúmes no relacionamento. Parecia seguro, não via meu celular. Quer dizer, ela disse que ela parecia segura aqui. Não se importava com quem eu conversava, não me proibia. Ele ficou louco porque eu havia saído. No dia seguinte veio me pedir desculpas porque não tinha aquele direito. Mas gostava de mim ainda, sentia falta e blá blá blá. Aí disse que queria me fazer uma proposta da gente ter o nosso filho mais separados, cada um na sua vida sem cobranças. Pelo amor de Deus, gente. Eles acham que tem o direito, né, de fazer essas cobranças, essas coisas, essas propostas, essas palhaçadas com a gente. Porque eles consideram, né, a gente pano de chão. Codependente é isso. Infelizmente, ele se comporta assim também. Sabe? Por isso que a gente tem que olhar muito pra gente. Porque, olha, isso daqui é muito triste. E parecia muito convincente. Eu estava muito fragilizada, mas neguei, porque disse que queria voltar ao casamento para ter isso. Aí ele veio com o terror psicológico. Olha, você já está velha, eu quero te dar um filho. De repente, o filho nos aproxima. E é algo muito forte para mim. Veio e acabei voltando. Eu hoje vejo isso e acho uma covardia sem fim, pois quem quer, quem ama, não faz proposta indecente e volta para a pessoa, né? Mas eu estava tão mal que cogitei aceitar. Aí ele viajou e eu soube que encontrou a ex. E cheguei a combinar antes da viagem, da gente começar a sair de novo para ter o bebê. Assustador, né? Porém, ao saber que ele encontrou a ex lá, eu cortei tudo e o bloqueei. Passados 10 dias eu fui cobrar a grana que ele me devia. Aí foi a deixa para ele voltar a me enlouquecer. Primeiro disse que não ia pagar porque eu devia metade do aluguel do nosso apartamento, que ele disse que ia ficar por lá. Ele terminou e eu ainda tenho que rachar o mês surreal. Ele disse que eu morei lá com ele, no mês que ele pagou sozinho. Aí ainda aproveitou para dizer que estava morrendo de saudades. Eu não respondi, mas ele e ele atrás. Até que começou a jogar sujo para chamar a minha atenção, dando a entender que gostava de mim, que sentia falta. Aí eu caía que nem pato nisso.
E lá ia eu me humilhar pedindo para voltar. Aí ele vinha, dizia que ia pensar e no dia seguinte dizia um sonoro não. Nossa, o monstro fez essas coisas comigo, viu? Mesma coisa aqui. Que horror. Fez isso umas 3 vezes no pós-término, quando eu começava a sair da reta dele. Ele voltava com essas ilusões. Até que da última vez eu tava tão mal que até propus relacionamento aberto pra gente tentar se entender. Tamanho lixo e fundo do poço que fui. E ele fez de novo, fingiu que ficou muito feliz porque realmente um relacionamento aberto com ele seria tudo de bom, visto que ele ama ter outras, né? Sim, ele sempre mostrou isso. E ele também é viciado em sexo pornográfico, disse que gostava de orgias e tudo mais, que esse era o casamento perfeito para ele. Ele disse que nunca imaginou eu pensar algo assim. Estava certo, pois eu sou muito tradicional. Mas era tanto vício e desespero de voltar com ele, porque ele dava o doce e tirava, que eu cheguei ao extremo. Porém, ele deu todo o indício que voltaria ao casamento. Falou que voltaria. Chegou no dia seguinte e disse um não de novo, com uma justificativa seca e sintética. Disse que gostava de mim, que tinha sentimento, mas nenhuma relação assim salvaria a gente, porque a nossa relação não dava certo mesmo. Se eu quisesse, a gente ficava no sexo e na amizade sem cobranças e teríamos um filho juntos. Fiquei arrasada, chorei muito. Parecia a mesma sensação do punhal entrando no meu peito no dia do descarte. Porém, o que eu não entendia era por que essa crueldade? Por que ficar voltando, dar esperança se ele realmente não queria? Porque você era o suprimento sádico dele. Ele já te via como suprimento sádico. Então, o prazer dele era te enrolar, pisar em você e ver você sentir dor, tá? Esse era o prazer dele. Quem tem que cortar isso é você com contato zero urgente, para ontem. Para ontem. Não falar mais com esse homem. Pelo amor de Deus, um pouquinho de orgulho. Nem que seja um pouquinho. Foram várias vezes assim, eu quieta. Ele vinha com papo de sexo, de saudade, que evoluía para conversas de volta, cheio de mulher, vivendo a vida. Para que ficar voltando para me machucar? Isso que eu não entendi. Aí botei um ponto final para mim mesma. Aí uns dias depois mandou mensagem de novo me agradecendo ter devolvido as roupas dele. Respondi seca, de nada. Aí tentou o assunto perguntando se eu estava bem. Depois de ter feito tudo o que fez, ele parece anormal. Aí eu ignorei. Aí uns dias depois ele bêbado à noite ficava mandando mensagens sexuais, me chamando de palavrões, querendo sexo à distância. Foi ignorado. Aí, não satisfeito, ele escreveu: quero casar com você de novo e fazer o que tinha conversado. Topa. Ele tinha acabado de negar e veio na maldade de novo. Ignorei total. Ele já estava começando aqui a brincar com a tua cara. Brincar com você. Teve uma época que o monstro também começou a fazer isso comigo. É isso que eles começam a fazer com a gente. Zoar com a nossa cara mesmo. Já vira uma zoeira. Já. Chegou o dia seguinte uma outra mensagem, validando a anterior, e nessa não estava mais bêbado. Perguntou se eu topava ou não voltar ao casamento daquela forma aberta. Eu não respondi. Aí passou um dia, veio de novo, dando bom dia, cobrando resposta. Eu só disse: não quero. Segue sua vida porque já segui a minha. Aí ele disse: você já arrumou outro, né, sua safada? E eu não respondi mais. Aí veio no dia seguinte dizendo que voltou a alugar o apartamento do meu tio, que ele alugava antes. Eu já sabia e achei ridículo uma pessoa, depois de tudo que fez, ainda contatar alguém da minha família. Aí ficou mandando foto da cama e do quarto fazendo alusão a sexo. E dizendo que sentia muita falta dos nossos domingos e sábados lá. Era muita crueldade. Depois de uma série de hooverings dizendo que gostava, sentia falta. Aí quando eu abri a guarda, dizia que pensou melhor e era melhor não reatar e sumia. O último, quando soube que eu poderia estar com outro, após uma semana tentando minha atenção, eu respondi. Disse que queria conversar e chegou a marcar a data. Conversou horas comigo, muito interessado, falava de sentimento e do nosso relacionamento anterior. Quando eu aceitei, entrei em estado de ansiedade com medo de ter aceitado a conversa e ele sumir de novo, como fez nos hooverings anteriores. Aí no dia seguinte nem falou comigo. Quando falei dando bom dia e perguntando se estava tudo certo, comecei a repetir, mandar mensagem tipo: tem certeza que tá tudo certo? Ele nem visualizava e demorou muito a responder. É como eu falei aqui, já virou uma palhaçada. Ele já fazia isso para tirar sarro da sua cara mesmo. Quando respondeu, era uma resposta meio vaga.
Aí, quando eu ficava repetindo a pergunta, tentando ver se era realmente certo da gente conversar, porque eu estava entrando em estado de alerta e ansiedade, ele respondeu e a resposta veio acompanhada de um imenso esculacho, dizendo que eu era um saco, parecia uma metralhadora repetindo a mesma coisa, e eu respondi que ele não precisava ser grosso, que eu tinha motivo para estar insegura, porque nas vezes anteriores ele falava e não cumpria, e essa conversa nunca saiu. Aí ele disse que eu era a insegurança em pessoa, não tinha paz interior, que isso desanimava dele me reencontrar. Ali pronto, já me causou um imenso buraco de dúvida de novo e ansiedade. Fiquei mal, então eu ainda finalizei no desespero. Tá bom, então domingo, que era o tal dia da conversa, a gente se vê. Para você ver como a gente fica doente quando essas pestes falam com a gente. O Hooverem é cruel, não desejo a ninguém. Como pode a pessoa vir atrás 500 vezes para fazer isso quando a gente abre a guarda? Doentio. E ainda me culpou de ser chata. Chegou no dia, ele inventou uma desculpa de saúde e disse que não poderia vir. Aí depois eu coloquei uma pedra e ele sumiu. Retornou 2 semanas depois com mensagem de que estava perto de mim, aonde eu moro. Aí ignorei. Não deu uma semana, postou foto com uma moça do trabalho que saía com o chefe, aquela lá que ele fazia sexo virtual, que ele me traía virtualmente e ele nunca postava nada comigo. Era escasso ou só nos stories, nunca no feed. E com ela ele colocou uma mulher que ele fazia diamante porque ela tem relacionamento e filho. Mas foi lá e coincidentemente postou com ela sabendo que eu a odiava. Ele nunca posta foto com mulher para que ninguém pense que ele tem alguém fixo, mas desta vez fez questão de mostrar que a encontrou. Nojento, imundo, cruel. Estou no contato zero. E-mail enorme, mas essa foi a minha história. Se ele não é narcisista, o que ele pode ser? Essa crueldade não pode ser normal. Um canalha qualquer, um mau caráter, um abusador que gosta apenas de testar o poder de sedução podem ser assim? Tenho dúvida se ele tem realmente um transtorno. O que você acha da minha história? Se quiser compartilhar com o pessoal do canal para ajudar, pode compartilhar. Só peço para mudar o meu nome. Peço ajuda para saber o que eu vivi, porque eu ainda estou me situando no planeta depois disso. Ainda me sinto muito ligada, mas já estou na terapia. Cada dia melhor. Beijos. E o relato termina aqui, gente. Uma história, assim, para vocês verem o que causa a junção de um narcisista com uma codependente. É esse tipo de relacionamento aqui. Que eu apresentei, que vocês devem ter ficado sufocados que nem eu. Mas é isso aí, gente. É isso aí. O que vocês acharam dessa história? Sabe? Eu falo pra Kátia. Kátia, pelo amor de Deus, continua a terapia, entre em contato zero, cuida de você. Cuida. Isso daqui não vale a pena você voltar, você olhar para trás, nunca mais. Esse homem, ele nunca te amou. Nunca. Eu acho que ele não ama ninguém. Se ele não tiver o transtorno de personalidade narcisista, ou algo até mais maligno, tá ali, ó, pau a pau. Não serve para você. Tá? Não serve. Busque a si mesmo. Não aceite mais passar por esse tipo de relacionamento aqui. Ninguém merece. Ninguém. E vocês, pessoas maravilhosas, deixem mensagens aqui embaixo nos comentários. O que vocês acharam desse relato? Porque, olha, ele me tirou até o ar. Bom, pessoas maravilhosas, hoje eu fico por aqui. Gratidão por terem assistido a esse vídeo. Caso você ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo. Aperta aí o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Para todos que estão assistindo a esse vídeo, deixem aí o like de vocês para ajudarem o canal a crescer e a chegar em pessoas que estão sofrendo. Eu volto logo com novos vídeos. Um beijo a todos e até logo!